Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A primeira missão dos mercenários acontece em um trem fortemente protegido, cruzando um território hostil, carregando um prisioneiro de altíssimo valor. A câmera passeia pelos vagões enquanto o grupo entra em ação do jeito que só eles sabem fazer. Tiros precisos, explosões calculadas e aquele entrosamento que só quem já sobreviveu a dezenas de batalhas tem. Barney Ross lidera tudo com a calma de quem já viu esse tipo de caos inúmeras vezes. Lee Christmas cobre as laterais com suas facas. Gunnar Jensen resolve os problemas no braço e no gatilho, enquanto Toll Road e Hale Caesar garantem que ninguém chegue perto demais. Parece mais um dia normal de trabalho, até que o nome do prisioneiro é revelado. Conrad Stonebanks. Nesse momento, o clima muda completamente. Não é medo, é choque. O nome carrega peso. Stonebanks não é apenas um criminoso perigoso, ele é parte da história dos mercenários. Um fantasma que Barney acreditava ter enterrado no passado. Durante uma tentativa de fuga dentro do trem, Stonebanks prova por que sua reputação é tão temida. Ele antecipa movimentos, engana a equipe e transforma uma situação controlada em um verdadeiro caos. A missão dá errado. O prisioneiro escapa e, pior, o confronto resulta em consequências graves para o grupo. Um dos membros acaba gravemente ferido, deixando claro que aquela não foi apenas uma falha profissional, mas um alerta. O inimigo agora é alguém que conhece o grupo por dentro, suas táticas, suas fraquezas e até sua forma de pensar. Esse momento funciona como um gatilho emocional para Barney. Pela primeira vez, ele não está apenas frustrado, ele está abalado. Ele se culpa. A liderança pesa. Ele começa a se perguntar se manter o grupo unido não está colocando todos em risco maior do que o necessário. É então que Barney toma uma decisão drástica: dissolver os mercenários como eles eram. Um por um, ele chama os membros da equipe e os dispensa, usando desculpas diferentes, sempre frias, sempre duras. Ele finge desprezo, distância e até arrogância, tudo para afastá-los e protegê-los, mesmo que isso signifique carregar sozinho o peso da próxima missão. Lee Christmas é quem mais sente esse afastamento. Ele percebe que algo está errado, mas não consegue atravessar a muralha emocional que Barney levanta. A amizade entre os dois, construída em batalhas e quase mortes, é colocada à prova. Não há briga explosiva, apenas silêncio, o que dói ainda mais. Sozinho, Barney segue o rastro de Stonebanks. Ele descobre que o antigo parceiro agora é um dos maiores traficantes de armas do mundo, fornecendo equipamentos de última geração para guerras, grupos terroristas e qualquer um que possa pagar. Stonebanks representa o novo tipo de ameaça, menos impulsivo, mais estratégico, altamente tecnológico e absolutamente sem remorso. A sensação é clara. Os mercenários antigos talvez não sejam suficientes para esse novo cenário. O mundo mudou e Barney acredita que precisa mudar também. É nesse ponto que a parte 1 fecha com uma ideia que parece ousada, mas perigosa: montar um novo time. Um grupo jovem, rápido, altamente treinado, capaz de enfrentar Stonebanks no mesmo nível. Depois de afastar os antigos companheiros, Barney parte para algo que ele nunca tinha feito antes: montar um time do zero. Nada de velhos conhecidos, nada de laços emocionais. A ideia agora é montar uma equipe eficiente, rápida e descartável. Pelo menos é isso que ele diz para si mesmo. Barney começa a recrutar jovens mercenários espalhados pelo mundo, cada um especialista em uma área específica. Tem o atirador preciso, o lutador ágil, o expert em tecnologia, o cara do parkour que parece não ter medo da gravidade. Todos são bons no que fazem, muito bons. Mas falta algo que Barney tenta ignorar. Eles ainda não sabem o que é perder alguém em campo. O treinamento acontece de forma intensa e direta. Barney não pega leve. Ele testa os limites físicos e mentais do grupo, exigindo disciplina, silêncio e obediência. Não há espaço para improviso emocional, só eficiência. Ele tenta transformar aqueles jovens em máquinas de combate, exatamente o oposto do que os mercenários sempre foram, uma família improvisada.
Enquanto isso, Conrad Stonebanks segue crescendo como ameaça. Ele aparece em reuniões com traficantes, políticos corruptos e senhores de guerra, sempre um passo à frente. Stonebanks não se esconde, ele quer ser visto, quer mostrar que evoluiu, que agora controla o jogo de cima, como um estrategista de guerra moderna. Ele sabe que Barney está atrás dele e faz questão de deixar rastros, quase como um convite. A primeira grande missão da nova equipe acontece em um cenário urbano cheio de civis, prédios altos e vigilância por todos os lados. O plano parece perfeito no papel. Infiltração limpa, captura rápida e saída sem barulho. No início, tudo funciona. Os jovens se movem com precisão, usando tecnologia, comunicação por headset e movimentos sincronizados. Mas aí vem a realidade. Stonebanks já esperava por eles. Em poucos minutos, a missão se transforma em uma armadilha. O que era para ser uma captura vira um confronto direto. A tecnologia falha, os planos desmoronam e o inimigo reage com brutalidade. Stonebanks mostra que, além de inteligente, continua sendo um combatente extremamente perigoso. Ele usa o ambiente, antecipa decisões e desmonta a equipe pouco a pouco. Barney até tenta controlar os caras, mas fica claro que os jovens, apesar de habilidosos, não estão preparados para o caos real de uma guerra sem roteiro. Falta malícia, falta leitura de campo, falta aquela experiência que só vem depois de sobreviver a erros fatais. O resultado é devastador. A nova equipe é capturada. Essa é uma das viradas mais importantes do filme. Barney não perde apenas uma missão, ele perde sua convicção. A ideia de que poderia proteger seus antigos companheiros afastando-os se mostra um erro enorme. Ao tentar salvar seus amigos, ele colocou os jovens despreparados em uma situação muito maior do que eles podiam lidar. Stonebanks, agora com a vantagem total, faz questão de transformar isso em algo pessoal. Ele humilha Barney, provoca, relembra o passado e deixa claro que não existe redenção ali. Para Stonebanks, o mundo pertence a quem evolui sem carregar sentimentos. Lealdade é fraqueza, amizade é atraso. Barney sai desse confronto derrotado, ferido e sozinho. E talvez pela primeira vez em toda a franquia, ele se sente realmente ultrapassado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele percebe que tentou fugir de quem ele realmente é, um líder que depende do seu time tanto quanto o time depende dele. Enquanto isso, os mercenários originais acompanham tudo à distância. Lee Christmas, Gunner, Toll Road e Hail Caesar sabem que algo está muito errado. Eles conhecem Barney melhor do que ele gostaria. Sabem que quando ele se isola é porque a coisa ficou séria demais. Depois da derrota humilhante e da captura da nova equipe, Barney Ross finalmente para de fingir que consegue fazer tudo sozinho. O orgulho cai. A máscara de líder frio se quebra. Ele entende que experiência não é peso morto, é vantagem. E mais do que isso, os mercenários não são só uma equipe, são irmãos de guerra. Barney volta atrás e faz o que deveria ter feito desde o começo. Chama os antigos companheiros. Lee Christmas não pensa duas vezes. Gunner, Toll Road e Hail Caesar também retornam sem hesitação. Não tem discurso longo, não tem ressentimento. Eles sabem que o lugar deles é ao lado de Barney, principalmente quando tudo está desmoronando. E não para por aí. O reforço vem pesado. Entra em cena Doc, Wesley Snipes, rápido, afiado e cheio de sarcasmo. Logo depois aparece Max Drummer, agora como representante de uma força oficial que precisa dos mercenários para resolver o problema que ninguém consegue controlar. E para completar esse time improvável, surge Galgo, Antônio Bandeiras, falador, imprevisível e surpreendentemente letal, trazendo um tom mais leve em meio ao caos. Com o time completo, o plano agora é direto e sem firula. Invadir a fortaleza de Stonebanks, resgatar os jovens capturados e acabar com o império de armas de uma vez por todas. Nada de operações limpas ou silenciosas. É guerra aberta. A cidade onde Stonebanks se esconde vira um campo de batalha. Tanques avançam, prédios explodem, tiros cruzam ruas inteiras. Cada mercenário mostra por que ainda está ali. Não é sobre velocidade ou tecnologia, é sobre leitura de combate, instinto e confiança absoluta em quem está ao seu lado. Enquanto o caos se espalha, Barney segue em direção ao confronto final. O encontro entre ele e Stonebanks não é apenas físico, é ideológico.
Dois homens que começaram juntos, mas escolheram caminhos opostos. Stone Banks acredita que sentimentos enfraquecem. Barney prova o contrário. O duelo entre os dois é brutal, direto e sem glamour. Não tem trilha épica, não tem conversa longa, só dois veteranos colocando tudo o que tem em jogo. No fim, Barney vence, não porque é mais forte ou mais moderno, mas porque não luta sozinho. Ele carrega seu time, sua história e suas escolhas. Com Stone Banks derrotado e os jovens mercenários resgatados, o filme fecha o ciclo. Barney reconhece seu erro, aceita que envelhecer não significa se tornar inútil e entende que liderança de verdade é saber confiar. A cena final traz aquele clima clássico de encerramento. A equipe reunida, relaxada, brincando, trocando provocações. Não é só uma vitória militar, é uma vitória emocional. Os mercenários seguem juntos, como sempre deveriam ter estado. A primeira missão dos mercenários acontece em um trem fortemente protegido, cruzando um território hostil, carregando um prisioneiro de altíssimo valor. A câmera passeia pelos vagões enquanto o grupo entra em ação do jeito que só eles sabem fazer. Tiros precisos, explosões calculadas e aquele entrosamento que só quem já sobreviveu a dezenas de batalhas tem. Barney Ross lidera tudo com a calma de quem já viu esse tipo de caos inúmeras vezes. Lee Christmas cobre as laterais com suas facas. Gunnar Jensen resolve os problemas no braço e no gatilho, enquanto Toll Road e Hale Caesar garantem que ninguém chegue perto demais. Parece mais um dia normal de trabalho, até que o nome do prisioneiro é revelado. Conrad Stone Banks. Nesse momento, o clima muda completamente. Não é medo, é choque. O nome carrega peso. Stone Banks não é apenas um criminoso perigoso, ele é parte da história dos mercenários. Um fantasma que Barney acreditava ter enterrado no passado. Durante uma tentativa de fuga dentro do trem, Stone Banks prova por que sua reputação é tão temida. Ele antecipa movimentos, engana a equipe e transforma uma situação controlada em um verdadeiro caos. A missão dá errado. O prisioneiro escapa e, pior, o confronto resulta em consequências graves para o grupo. Um dos membros acaba gravemente ferido, deixando claro que aquela não foi apenas uma falha profissional, mas um alerta. O inimigo agora é alguém que conhece o grupo por dentro, suas táticas, suas fraquezas e até sua forma de pensar. Esse momento funciona como um gatilho emocional para Barney. Pela primeira vez, ele não está apenas frustrado, ele está abalado. Ele se culpa. A liderança pesa. Ele começa a se perguntar se manter o grupo unido não está colocando todos em risco maior do que o necessário. É então que Barney toma uma decisão drástica: dissolver os mercenários como eles eram. Um por um, ele chama os membros da equipe e os dispensa, usando desculpas diferentes, sempre frias, sempre duras. Ele finge desprezo, distância e até arrogância, tudo para afastá-los e protegê-los, mesmo que isso signifique carregar sozinho o peso da próxima missão. Lee Christmas é quem mais sente esse afastamento. Ele percebe que algo está errado, mas não consegue atravessar a muralha emocional que Barney levanta. A amizade entre os dois, construída em batalhas e quase mortes, é colocada à prova. Não há briga explosiva, apenas silêncio, o que dói ainda mais. Sozinho, Barney segue o rastro de Stone Banks. Ele descobre que o antigo parceiro agora é um dos maiores traficantes de armas do mundo, fornecendo equipamentos de última geração para guerras, grupos terroristas e qualquer um que possa pagar. Stone Banks representa o novo tipo de ameaça, menos impulsivo, mais estratégico, altamente tecnológico e absolutamente sem remorso. A sensação é clara. Os mercenários antigos talvez não sejam suficientes para esse novo cenário. O mundo mudou e Barney acredita que precisa mudar também. É nesse ponto que a parte 1 fecha com uma ideia que parece ousada, mas perigosa: montar um novo time. Um grupo jovem, rápido, altamente treinado, capaz de enfrentar Stone Banks no mesmo nível. Depois de afastar os antigos companheiros, Barney parte para algo que ele nunca tinha feito antes: montar um time do zero. Nada de velhos conhecidos, nada de laços emocionais. A ideia agora é montar uma equipe eficiente, rápida e descartável. Pelo menos é isso que ele diz para si mesmo.
Barney começa a recrutar jovens mercenários espalhados pelo mundo, cada um especialista em uma área específica. Tem o atirador preciso, o lutador ágil, o expert em tecnologia, o cara do parkour que parece não ter medo da gravidade. Todos são bons no que fazem, muito bons. Mas falta algo que Barney tenta ignorar. Eles ainda não sabem o que é perder alguém em campo. O treinamento acontece de forma intensa e direta. Barney não pega leve. Ele testa os limites físicos e mentais do grupo, exigindo disciplina, silêncio e obediência. Não há espaço para improviso emocional, só eficiência. Ele tenta transformar aqueles jovens em máquinas de combate, exatamente o oposto do que os mercenários sempre foram, uma família improvisada. Enquanto isso, Conrad Stonebanks segue crescendo como ameaça. Ele aparece em reuniões com traficantes, políticos corruptos e senhores de guerra, sempre um passo à frente. Stonebanks não se esconde, ele quer ser visto, quer mostrar que evoluiu, que agora controla o jogo de cima, como um estrategista de guerra moderna. Ele sabe que Barney está atrás dele e faz questão de deixar rastros, quase como um convite. A primeira grande missão da nova equipe acontece em um cenário urbano cheio de civis, prédios altos e vigilância por todos os lados. O plano parece perfeito no papel. Infiltração limpa, captura rápida e saída sem barulho. No início, tudo funciona. Os jovens se movem com precisão, usando tecnologia, comunicação por headset e movimentos sincronizados. Mas aí vem a realidade. Stonebanks já esperava por eles. Em poucos minutos, a missão se transforma em uma armadilha. O que era para ser uma captura vira um confronto direto. A tecnologia falha, os planos desmoronam e o inimigo reage com brutalidade. Stonebanks mostra que, além de inteligente, continua sendo um combatente extremamente perigoso. Ele usa o ambiente, antecipa decisões e desmonta a equipe pouco a pouco. Barney até tenta controlar os caras, mas fica claro que os jovens, apesar de habilidosos, não estão preparados para o caos real de uma guerra sem roteiro. Falta malícia, falta leitura de campo, falta aquela experiência que só vem depois de sobreviver a erros fatais. O resultado é devastador. A nova equipe é capturada. Essa é uma das viradas mais importantes do filme. Barney não perde apenas uma missão, ele perde sua convicção. A ideia de que poderia proteger seus antigos companheiros afastando-os se mostra um erro enorme. Ao tentar salvar seus amigos, ele colocou os jovens despreparados em uma situação muito maior do que eles podiam lidar. Stonebanks, agora com a vantagem total, faz questão de transformar isso em algo pessoal. Ele humilha Barney, provoca, relembra o passado e deixa claro que não existe redenção ali. Para Stonebanks, o mundo pertence a quem evolui sem carregar sentimentos. Lealdade é fraqueza, amizade é atraso. Barney sai desse confronto derrotado, ferido e sozinho. E talvez pela primeira vez em toda a franquia, ele se sente realmente ultrapassado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele percebe que tentou fugir de quem ele realmente é, um líder que depende do seu time tanto quanto o time depende dele. Enquanto isso, os mercenários originais acompanham tudo à distância. Lee Christmas, Gunner, Toll Road e Hail Caesar sabem que algo está muito errado. Eles conhecem Barney melhor do que ele gostaria. Sabem que quando ele se isola é porque a coisa ficou séria demais. Depois da derrota humilhante e da captura da nova equipe, Barney Ross finalmente para de fingir que consegue fazer tudo sozinho. O orgulho cai. A máscara de líder frio se quebra. Ele entende que experiência não é peso morto, é vantagem. E mais do que isso, os mercenários não são só uma equipe, são irmãos de guerra. Barney volta atrás e faz o que deveria ter feito desde o começo. Chama os antigos companheiros. Lee Christmas não pensa duas vezes. Gunner, Toll Road e Hail Caesar também retornam sem hesitação. Não tem discurso longo, não tem ressentimento. Eles sabem que o lugar deles é ao lado de Barney, principalmente quando tudo está desmoronando. E não para por aí. O reforço vem pesado. Entra em cena Doc, Wesley Snipes, rápido, afiado e cheio de sarcasmo. Logo depois aparece Max Drummer, agora como representante de uma força oficial que precisa dos mercenários para resolver o problema que ninguém consegue controlar. E para completar esse time improvável, surge Galgo, Antônio Bandeiras, falador, imprevisível e surpreendentemente letal,
trazendo um tom mais leve em meio ao caos. Com o time completo, o plano agora é direto e sem firula. Invadir a fortaleza de Stonebanks, resgatar os jovens capturados e acabar com o império de armas de uma vez por todas. Nada de operações limpas ou silenciosas. É guerra aberta. A cidade onde Stonebanks se esconde vira um campo de batalha. Tanques avançam, prédios explodem, tiros cruzam ruas inteiras. Cada mercenário mostra por que ainda está ali. Não é sobre velocidade ou tecnologia, é sobre leitura de combate, instinto e confiança absoluta em quem está ao seu lado. Enquanto o caos se espalha, Barney segue em direção ao confronto final. O encontro entre ele e Stonebanks não é apenas físico, é ideológico. Dois homens que começaram juntos, mas escolheram caminhos opostos. Stonebanks acredita que sentimentos enfraquecem. Barney prova o contrário. O duelo entre os dois é brutal, direto e sem glamour. Não tem trilha épica, não tem conversa longa, só dois veteranos colocando tudo o que tem em jogo. No fim, Barney vence, não porque é mais forte ou mais moderno, mas porque não luta sozinho. Ele carrega seu time, sua história e suas escolhas. Com Stonebanks derrotado e os jovens mercenários resgatados, o filme fecha o ciclo. Barney reconhece seu erro, aceita que envelhecer não significa se tornar inútil e entende que liderança de verdade é saber confiar. A cena final traz aquele clima clássico de encerramento. A equipe reunida, relaxada, brincando, trocando provocações. Não é só uma vitória militar, é uma vitória emocional. Os mercenários seguem juntos, como sempre deveriam ter estado. A primeira missão dos mercenários acontece em um trem fortemente protegido, cruzando um território hostil, carregando um prisioneiro de altíssimo valor. A câmera passeia pelos vagões enquanto o grupo entra em ação do jeito que só eles sabem fazer. Tiros precisos, explosões calculadas e aquele entrosamento que só quem já sobreviveu a dezenas de batalhas tem. Barney Ross lidera tudo com a calma de quem já viu esse tipo de caos inúmeras vezes. Lee Christmas cobre as laterais com suas facas. Gunnar Jensen resolve os problemas no braço e no gatilho, enquanto Toll Road e Hale Caesar garantem que ninguém chegue perto demais. Parece mais um dia normal de trabalho, até que o nome do prisioneiro é revelado. Conrad Stonebanks. Nesse momento, o clima muda completamente. Não é medo, é choque. O nome carrega peso. Stonebanks não é apenas um criminoso perigoso, ele é parte da história dos mercenários. Um fantasma que Barney acreditava ter enterrado no passado. Durante uma tentativa de fuga dentro do trem, Stonebanks prova por que sua reputação é tão temida. Ele antecipa movimentos, engana a equipe e transforma uma situação controlada em um verdadeiro caos. A missão dá errado. O prisioneiro escapa e, pior, o confronto resulta em consequências graves para o grupo. Um dos membros acaba gravemente ferido, deixando claro que aquela não foi apenas uma falha profissional, mas um alerta. O inimigo agora é alguém que conhece o grupo por dentro, suas táticas, suas fraquezas e até sua forma de pensar. Esse momento funciona como um gatilho emocional para Barney. Pela primeira vez, ele não está apenas frustrado, ele está abalado. Ele se culpa. A liderança pesa. Ele começa a se perguntar se manter o grupo unido não está colocando todos em risco maior do que o necessário. É então que Barney toma uma decisão drástica: dissolver os mercenários como eles eram. Um por um, ele chama os membros da equipe e os dispensa, usando desculpas diferentes, sempre frias, sempre duras. Ele finge desprezo, distância e até arrogância, tudo para afastá-los e protegê-los, mesmo que isso signifique carregar sozinho o peso da próxima missão. Lee Christmas é quem mais sente esse afastamento. Ele percebe que algo está errado, mas não consegue atravessar a muralha emocional que Barney levanta. A amizade entre os dois, construída em batalhas e quase mortes, é colocada à prova. Não há briga explosiva, apenas silêncio, o que dói ainda mais. Sozinho, Barney segue o rastro de Stonebanks. Ele descobre que o antigo parceiro agora é um dos maiores traficantes de armas do mundo, fornecendo equipamentos de última geração para guerras, grupos terroristas e qualquer um que possa pagar. Stonebanks representa o novo tipo de ameaça,
menos impulsivo, mais estratégico, altamente tecnológico e absolutamente sem remorso. A sensação é clara. Os mercenários antigos talvez não sejam suficientes para esse novo cenário. O mundo mudou e Barney acredita que precisa mudar também. É nesse ponto que a parte 1 fecha com uma ideia que parece ousada, mas perigosa: montar um novo time. Um grupo jovem, rápido, altamente treinado, capaz de enfrentar Stonebanks no mesmo nível. Depois de afastar os antigos companheiros, Barney parte para algo que ele nunca tinha feito antes: montar um time do zero. Nada de velhos conhecidos, nada de laços emocionais. A ideia agora é montar uma equipe eficiente, rápida e descartável. Pelo menos é isso que ele diz para si mesmo. Barney começa a recrutar jovens mercenários espalhados pelo mundo, cada um especialista em uma área específica. Tem o atirador preciso, o lutador ágil, o expert em tecnologia, o cara do parkour que parece não ter medo da gravidade. Todos são bons no que fazem, muito bons. Mas falta algo que Barney tenta ignorar. Eles ainda não sabem o que é perder alguém em campo. O treinamento acontece de forma intensa e direta. Barney não pega leve. Ele testa os limites físicos e mentais do grupo, exigindo disciplina, silêncio e obediência. Não há espaço para improviso emocional, só eficiência. Ele tenta transformar aqueles jovens em máquinas de combate, exatamente o oposto do que os mercenários sempre foram, uma família improvisada. Enquanto isso, Conrad Stonebanks segue crescendo como ameaça. Ele aparece em reuniões com traficantes, políticos corruptos e senhores de guerra, sempre um passo à frente. Stonebanks não se esconde, ele quer ser visto, quer mostrar que evoluiu, que agora controla o jogo de cima, como um estrategista de guerra moderna. Ele sabe que Barney está atrás dele e faz questão de deixar rastros, quase como um convite. A primeira grande missão da nova equipe acontece em um cenário urbano cheio de civis, prédios altos e vigilância por todos os lados. O plano parece perfeito no papel: infiltração limpa, captura rápida e saída sem barulho. No início, tudo funciona. Os jovens se movem com precisão, usando tecnologia, comunicação por headset e movimentos sincronizados. Mas aí vem a realidade. Stonebanks já esperava por eles. Em poucos minutos, a missão se transforma em uma armadilha. O que era para ser uma captura vira um confronto direto. A tecnologia falha, os planos desmoronam e o inimigo reage com brutalidade. Stonebanks mostra que, além de inteligente, continua sendo um combatente extremamente perigoso. Ele usa o ambiente, antecipa decisões e desmonta a equipe pouco a pouco. Barney até tenta controlar os caras, mas fica claro que os jovens, apesar de habilidosos, não estão preparados para o caos real de uma guerra sem roteiro. Falta malícia, falta leitura de campo, falta aquela experiência que só vem depois de sobreviver a erros fatais. O resultado é devastador. A nova equipe é capturada. Essa é uma das viradas mais importantes do filme. Barney não perde apenas uma missão, ele perde sua convicção. A ideia de que poderia proteger seus antigos companheiros afastando-os se mostra um erro enorme. Ao tentar salvar seus amigos, ele colocou os jovens despreparados em uma situação muito maior do que eles podiam lidar. Stonebanks, agora com a vantagem total, faz questão de transformar isso em algo pessoal. Ele humilha Barney, provoca, relembra o passado e deixa claro que não existe redenção ali. Para Stonebanks, o mundo pertence a quem evolui sem carregar sentimentos. Lealdade é fraqueza, amizade é atraso. Barney sai desse confronto derrotado, ferido e sozinho. E talvez pela primeira vez em toda a franquia, ele se sente realmente ultrapassado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele percebe que tentou fugir de quem ele realmente é, um líder que depende do seu time tanto quanto o time depende dele. Enquanto isso, os mercenários originais acompanham tudo à distância. Lee Christmas, Gunner, Toll Road e Hail Caesar sabem que algo está muito errado. Eles conhecem Barney melhor do que ele gostaria. Sabem que quando ele se isola é porque a coisa ficou séria demais. Depois da derrota humilhante e da captura da nova equipe, Barney Ross finalmente para de fingir que consegue fazer tudo sozinho. O orgulho cai. A máscara de líder frio se quebra. Ele entende que experiência não é peso morto, é vantagem. E mais do que isso, os mercenários não são só uma equipe,
São irmãos de guerra. Barney volta atrás e faz o que deveria ter feito desde o começo. Chama os antigos companheiros. Lee Christmas não pensa duas vezes. Gunner, Toll Road e Hail Caesar também retornam sem hesitação. Não tem discurso longo, não tem ressentimento. Eles sabem que o lugar deles é ao lado de Barney, principalmente quando tudo está desmoronando. E não para por aí. O reforço vem pesado. Entra em cena Doc, Wesley Snipes, rápido, afiado e cheio de sarcasmo. Logo depois aparece Max Drummer, agora como representante de uma força oficial que precisa dos mercenários para resolver o problema que ninguém consegue controlar. E para completar esse time improvável, surge Galgo, Antônio Bandeiras, falador, imprevisível e surpreendentemente letal, trazendo um tom mais leve em meio ao caos. Com o time completo, o plano agora é direto e sem firula. Invadir a fortaleza de Stonebanks, resgatar os jovens capturados e acabar com o império de armas de uma vez por todas. Nada de operações limpas ou silenciosas. É guerra aberta. A cidade onde Stonebanks se esconde vira um campo de batalha. Tanques avançam, prédios explodem, tiros cruzam ruas inteiras. Cada mercenário mostra por que ainda está ali. Não é sobre velocidade ou tecnologia, é sobre leitura de combate, instinto e confiança absoluta em quem está ao seu lado. Enquanto o caos se espalha, Barney segue em direção ao confronto final. O encontro entre ele e Stonebanks não é apenas físico, é ideológico. Dois homens que começaram juntos, mas escolheram caminhos opostos. Stonebanks acredita que sentimentos enfraquecem. Barney prova o contrário. O duelo entre os dois é brutal, direto e sem glamour. Não tem trilha épica, não tem conversa longa, só dois veteranos colocando tudo o que tem em jogo. No fim, Barney vence, não porque é mais forte ou mais moderno, mas porque não luta sozinho. Ele carrega seu time, sua história e suas escolhas. Com Stonebanks derrotado e os jovens mercenários resgatados, o filme fecha o ciclo. Barney reconhece seu erro, aceita que envelhecer não significa se tornar inútil e entende que liderança de verdade é saber confiar. A cena final traz aquele clima clássico de encerramento. A equipe reunida, relaxada, brincando, trocando provocações. Não é só uma vitória militar, é uma vitória emocional. Os mercenários seguem juntos, como sempre deveriam ter estado. A primeira missão dos mercenários acontece em um trem fortemente protegido, cruzando um território hostil, carregando um prisioneiro de altíssimo valor. A câmera passeia pelos vagões enquanto o grupo entra em ação do jeito que só eles sabem fazer. Tiros precisos, explosões calculadas e aquele entrosamento que só quem já sobreviveu a dezenas de batalhas tem. Barney Ross lidera tudo com a calma de quem já viu esse tipo de caos inúmeras vezes. Lee Christmas cobre as laterais com suas facas. Gunnar Jensen resolve os problemas no braço e no gatilho, enquanto Toll Road e Hail Caesar garantem que ninguém chegue perto demais. Parece mais um dia normal de trabalho, até que o nome do prisioneiro é revelado. Conrad Stonebanks. Nesse momento, o clima muda completamente. Não é medo, é choque. O nome carrega peso. Stonebanks não é apenas um criminoso perigoso, ele é parte da história dos mercenários. Um fantasma que Barney acreditava ter enterrado no passado. Durante uma tentativa de fuga dentro do trem, Stonebanks prova por que sua reputação é tão temida. Ele antecipa movimentos, engana a equipe e transforma uma situação controlada em um verdadeiro caos. A missão dá errado. O prisioneiro escapa e, pior, o confronto resulta em consequências graves para o grupo. Um dos membros acaba gravemente ferido, deixando claro que aquela não foi apenas uma falha profissional, mas um alerta. O inimigo agora é alguém que conhece o grupo por dentro, suas táticas, suas fraquezas e até sua forma de pensar. Esse momento funciona como um gatilho emocional para Barney. Pela primeira vez, ele não está apenas frustrado, ele está abalado. Ele se culpa. A liderança pesa. Ele começa a se perguntar se manter o grupo unido não está colocando todos em risco maior do que o necessário. É então que Barney toma uma decisão drástica: dissolver os mercenários como eles eram. Um por um, ele chama os membros da equipe e os dispensa, usando desculpas diferentes, sempre frias, sempre duras.
Ele finge desprezo, distância e até arrogância, tudo para afastá-los e protegê-los, mesmo que isso signifique carregar sozinho o peso da próxima missão. Lee Christmas é quem mais sente esse afastamento. Ele percebe que algo está errado, mas não consegue atravessar a muralha emocional que Barney levanta. A amizade entre os dois, construída em batalhas e quase mortes, é colocada à prova. Não há briga explosiva, apenas silêncio, o que dói ainda mais. Sozinho, Barney segue o rastro de Stonebanks. Ele descobre que o antigo parceiro agora é um dos maiores traficantes de armas do mundo, fornecendo equipamentos de última geração para guerras, grupos terroristas e qualquer um que possa pagar. Stonebanks representa o novo tipo de ameaça, menos impulsivo, mais estratégico, altamente tecnológico e absolutamente sem remorso. A sensação é clara. Os mercenários antigos talvez não sejam suficientes para esse novo cenário. O mundo mudou e Barney acredita que precisa mudar também. É nesse ponto que a parte 1 fecha com uma ideia que parece ousada, mas perigosa: montar um novo time. Um grupo jovem, rápido, altamente treinado, capaz de enfrentar Stonebanks no mesmo nível. Depois de afastar os antigos companheiros, Barney parte para algo que ele nunca tinha feito antes: montar um time do zero. Nada de velhos conhecidos, nada de laços emocionais. A ideia agora é montar uma equipe eficiente, rápida e descartável. Pelo menos é isso que ele diz para si mesmo. Barney começa a recrutar jovens mercenários espalhados pelo mundo, cada um especialista em uma área específica. Tem o atirador preciso, o lutador ágil, o expert em tecnologia, o cara do parkour que parece não ter medo da gravidade. Todos são bons no que fazem, muito bons. Mas falta algo que Barney tenta ignorar. Eles ainda não sabem o que é perder alguém em campo. O treinamento acontece de forma intensa e direta. Barney não pega leve. Ele testa os limites físicos e mentais do grupo, exigindo disciplina, silêncio e obediência. Não há espaço para improviso emocional, só eficiência. Ele tenta transformar aqueles jovens em máquinas de combate, exatamente o oposto do que os mercenários sempre foram: uma família improvisada. Enquanto isso, Conrad Stonebanks segue crescendo como ameaça. Ele aparece em reuniões com traficantes, políticos corruptos e senhores de guerra, sempre um passo à frente. Stonebanks não se esconde, ele quer ser visto, quer mostrar que evoluiu, que agora controla o jogo de cima, como um estrategista de guerra moderna. Ele sabe que Barney está atrás dele e faz questão de deixar rastros, quase como um convite. A primeira grande missão da nova equipe acontece em um cenário urbano cheio de civis, prédios altos e vigilância por todos os lados. O plano parece perfeito no papel: infiltração limpa, captura rápida e saída sem barulho. No início, tudo funciona. Os jovens se movem com precisão, usando tecnologia, comunicação por headset e movimentos sincronizados. Mas aí vem a realidade. Stonebanks já esperava por eles. Em poucos minutos, a missão se transforma em uma armadilha. O que era para ser uma captura vira um confronto direto. A tecnologia falha, os planos desmoronam e o inimigo reage com brutalidade. Stonebanks mostra que, além de inteligente, continua sendo um combatente extremamente perigoso. Ele usa o ambiente, antecipa decisões e desmonta a equipe pouco a pouco. Barney até tenta controlar os caras, mas fica claro que os jovens, apesar de habilidosos, não estão preparados para o caos real de uma guerra sem roteiro. Falta malícia, falta leitura de campo, falta aquela experiência que só vem depois de sobreviver a erros fatais. O resultado é devastador. A nova equipe é capturada. Essa é uma das viradas mais importantes do filme. Barney não perde apenas uma missão, ele perde sua convicção. A ideia de que poderia proteger seus antigos companheiros afastando-os se mostra um erro enorme. Ao tentar salvar seus amigos, ele colocou os jovens despreparados em uma situação muito maior do que eles podiam lidar. Stonebanks, agora com a vantagem total, faz questão de transformar isso em algo pessoal. Ele humilha Barney, provoca, relembra o passado e deixa claro que não existe redenção ali. Para Stonebanks, o mundo pertence a quem evolui sem carregar sentimentos. Lealdade é fraqueza, amizade é atraso. Barney sai desse confronto derrotado, ferido e sozinho.
E talvez pela primeira vez em toda a franquia, ele se sente realmente ultrapassado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele percebe que tentou fugir de quem ele realmente é, um líder que depende do seu time tanto quanto o time depende dele. Enquanto isso, os mercenários originais acompanham tudo à distância. Lee Christmas, Gunner, Toll Road e Hail Caesar sabem que algo está muito errado. Eles conhecem Barney melhor do que ele gostaria. Sabem que quando ele se isola é porque a coisa ficou séria demais. Depois da derrota humilhante e da captura da nova equipe, Barney Ross finalmente para de fingir que consegue fazer tudo sozinho. O orgulho cai. A máscara de líder frio se quebra. Ele entende que experiência não é peso morto, é vantagem. E mais do que isso, os mercenários não são só uma equipe, são irmãos de guerra. Barney volta atrás e faz o que deveria ter feito desde o começo. Chama os antigos companheiros. Lee Christmas não pensa duas vezes. Gunner, Toll Road e Hail Caesar também retornam sem hesitação. Não tem discurso longo, não tem ressentimento. Eles sabem que o lugar deles é ao lado de Barney, principalmente quando tudo está desmoronando. E não para por aí. O reforço vem pesado. Entra em cena Doc, Wesley Snipes, rápido, afiado e cheio de sarcasmo. Logo depois aparece Max Drummer, agora como representante de uma força oficial que precisa dos mercenários para resolver o problema que ninguém consegue controlar. E para completar esse time improvável, surge Galgo, Antônio Bandeiras, falador, imprevisível e surpreendentemente letal, trazendo um tom mais leve em meio ao caos. Com o time completo, o plano agora é direto e sem firula. Invadir a fortaleza de Stonebanks, resgatar os jovens capturados e acabar com o império de armas de uma vez por todas. Nada de operações limpas ou silenciosas. É guerra aberta. A cidade onde Stonebanks se esconde vira um campo de batalha. Tanques avançam, prédios explodem, tiros cruzam ruas inteiras. Cada mercenário mostra por que ainda está ali. Não é sobre velocidade ou tecnologia, é sobre leitura de combate, instinto e confiança absoluta em quem está ao seu lado. Enquanto o caos se espalha, Barney segue em direção ao confronto final. O encontro entre ele e Stonebanks não é apenas físico, é ideológico. Dois homens que começaram juntos, mas escolheram caminhos opostos. Stonebanks acredita que sentimentos enfraquecem. Barney prova o contrário. O duelo entre os dois é brutal, direto e sem glamour. Não tem trilha épica, não tem conversa longa, só dois veteranos colocando tudo o que tem em jogo. No fim, Barney vence, não porque é mais forte ou mais moderno, mas porque não luta sozinho. Ele carrega seu time, sua história e suas escolhas. Com Stonebanks derrotado e os jovens mercenários resgatados, o filme fecha o ciclo. Barney reconhece seu erro, aceita que envelhecer não significa se tornar inútil e entende que liderança de verdade é saber confiar. A cena final traz aquele clima clássico de encerramento. A equipe reunida, relaxada, brincando, trocando provocações. Não é só uma vitória militar, é uma vitória emocional. Os mercenários seguem juntos, como sempre deveriam ter estado. A primeira missão dos mercenários acontece em um trem fortemente protegido, cruzando um território hostil, carregando um prisioneiro de altíssimo valor. A câmera passeia pelos vagões enquanto o grupo entra em ação do jeito que só eles sabem fazer. Tiros precisos, explosões calculadas e aquele entrosamento que só quem já sobreviveu a dezenas de batalhas tem. Barney Ross lidera tudo com a calma de quem já viu esse tipo de caos inúmeras vezes. Lee Christmas cobre as laterais com suas facas. Gunner Jensen resolve os problemas no braço e no gatilho, enquanto Toll Road e Hail Caesar garantem que ninguém chegue perto demais. Parece mais um dia normal de trabalho, até que o nome do prisioneiro é revelado. Conrad Stonebanks. Nesse momento, o clima muda completamente. Não é medo, é choque. O nome carrega peso. Stonebanks não é apenas um criminoso perigoso, ele é parte da história dos mercenários. Um fantasma que Barney acreditava ter enterrado no passado. Durante uma tentativa de fuga dentro do trem, Stonebanks prova por que sua reputação é tão temida. Ele antecipa movimentos, engana a equipe e transforma uma situação controlada em um verdadeiro caos. A missão dá errado.
O prisioneiro escapa e, pior, o confronto resulta em consequências graves para o grupo. Um dos membros acaba gravemente ferido, deixando claro que aquela não foi apenas uma falha profissional, mas um alerta. O inimigo agora é alguém que conhece o grupo por dentro, suas táticas, suas fraquezas e até sua forma de pensar. Esse momento funciona como um gatilho emocional para Barney. Pela primeira vez, ele não está apenas frustrado, ele está abalado. Ele se culpa. A liderança pesa. Ele começa a se perguntar se manter o grupo unido não está colocando todos em risco maior do que o necessário. É então que Barney toma uma decisão drástica: dissolver os mercenários como eles eram. Um por um, ele chama os membros da equipe e os dispensa, usando desculpas diferentes, sempre frias, sempre duras. Ele finge desprezo, distância e até arrogância, tudo para afastá-los e protegê-los, mesmo que isso signifique carregar sozinho o peso da próxima missão. Lee Christmas é quem mais sente esse afastamento. Ele percebe que algo está errado, mas não consegue atravessar a muralha emocional que Barney levanta. A amizade entre os dois, construída em batalhas e quase mortes, é colocada à prova. Não há briga explosiva, apenas silêncio, o que dói ainda mais. Sozinho, Barney segue o rastro de Stonebanks. Ele descobre que o antigo parceiro agora é um dos maiores traficantes de armas do mundo, fornecendo equipamentos de última geração para guerras, grupos terroristas e qualquer um que possa pagar. Stonebanks representa o novo tipo de ameaça, menos impulsivo, mais estratégico, altamente tecnológico e absolutamente sem remorso. A sensação é clara: os mercenários antigos talvez não sejam suficientes para esse novo cenário. O mundo mudou e Barney acredita que precisa mudar também. É nesse ponto que a parte 1 fecha com uma ideia que parece ousada, mas perigosa: montar um novo time. Um grupo jovem, rápido, altamente treinado, capaz de enfrentar Stonebanks no mesmo nível. Depois de afastar os antigos companheiros, Barney parte para algo que ele nunca tinha feito antes: montar um time do zero. Nada de velhos conhecidos, nada de laços emocionais. A ideia agora é montar uma equipe eficiente, rápida e descartável. Pelo menos é isso que ele diz para si mesmo. Barney começa a recrutar jovens mercenários espalhados pelo mundo, cada um especialista em uma área específica. Tem o atirador preciso, o lutador ágil, o expert em tecnologia, o cara do parkour que parece não ter medo da gravidade. Todos são bons no que fazem, muito bons. Mas falta algo que Barney tenta ignorar. Eles ainda não sabem o que é perder alguém em campo. O treinamento acontece de forma intensa e direta. Barney não pega leve. Ele testa os limites físicos e mentais do grupo, exigindo disciplina, silêncio e obediência. Não há espaço para improviso emocional, só eficiência. Ele tenta transformar aqueles jovens em máquinas de combate, exatamente o oposto do que os mercenários sempre foram: uma família improvisada. Enquanto isso, Conrad Stonebanks segue crescendo como ameaça. Ele aparece em reuniões com traficantes, políticos corruptos e senhores de guerra, sempre um passo à frente. Stonebanks não se esconde, ele quer ser visto, quer mostrar que evoluiu, que agora controla o jogo de cima, como um estrategista de guerra moderna. Ele sabe que Barney está atrás dele e faz questão de deixar rastros, quase como um convite. A primeira grande missão da nova equipe acontece em um cenário urbano cheio de civis, prédios altos e vigilância por todos os lados. O plano parece perfeito no papel: infiltração limpa, captura rápida e saída sem barulho. No início, tudo funciona. Os jovens se movem com precisão, usando tecnologia, comunicação por headset e movimentos sincronizados. Mas aí vem a realidade. Stonebanks já esperava por eles. Em poucos minutos, a missão se transforma em uma armadilha. O que era para ser uma captura vira um confronto direto. A tecnologia falha, os planos desmoronam e o inimigo reage com brutalidade. Stonebanks mostra que, além de inteligente, continua sendo um combatente extremamente perigoso. Ele usa o ambiente, antecipa decisões e desmonta a equipe pouco a pouco. Barney até tenta controlar os caras, mas fica claro que os jovens, apesar de habilidosos, não estão preparados para o caos real de uma guerra sem roteiro. Falta malícia, falta leitura de campo,
Falta aquela experiência que só vem depois de sobreviver a erros fatais. O resultado é devastador. A nova equipe é capturada. Essa é uma das viradas mais importantes do filme. Barney não perde apenas uma missão, ele perde sua convicção. A ideia de que poderia proteger seus antigos companheiros afastando-os se mostra um erro enorme. Ao tentar salvar seus amigos, ele colocou os jovens despreparados em uma situação muito maior do que eles podiam lidar. Stone Banks, agora com a vantagem total, faz questão de transformar isso em algo pessoal. Ele humilha Barney, provoca, relembra o passado e deixa claro que não existe redenção ali. Para Stone Banks, o mundo pertence a quem evolui sem carregar sentimentos. Lealdade é fraqueza, amizade é atraso. Barney sai desse confronto derrotado, ferido e sozinho. E talvez pela primeira vez em toda a franquia, ele se sente realmente ultrapassado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele percebe que tentou fugir de quem ele realmente é, um líder que depende do seu time tanto quanto o time depende dele. Enquanto isso, os mercenários originais acompanham tudo à distância. Lee Christmas, Gunner, Toll Road e Hail Caesar sabem que algo está muito errado. Eles conhecem Barney melhor do que ele gostaria. Sabem que quando ele se isola é porque a coisa ficou séria demais. Depois da derrota humilhante e da captura da nova equipe, Barney Ross finalmente para de fingir que consegue fazer tudo sozinho. O orgulho cai. A máscara de líder frio se quebra. Ele entende que experiência não é peso morto, é vantagem. E mais do que isso, os mercenários não são só uma equipe, são irmãos de guerra. Barney volta atrás e faz o que deveria ter feito desde o começo. Chama os antigos companheiros. Lee Christmas não pensa duas vezes. Gunner, Toll Road e Hail Caesar também retornam sem hesitação. Não tem discurso longo, não tem ressentimento. Eles sabem que o lugar deles é ao lado de Barney, principalmente quando tudo está desmoronando. E não para por aí. O reforço vem pesado. Entra em cena Doc, Wesley Snipes. Rápido, afiado e cheio de sarcasmo. Logo depois aparece Max Drummer, agora como representante de uma força oficial que precisa dos mercenários para resolver o problema que ninguém consegue controlar. E para completar esse time improvável, surge Galgo, Antônio Bandeiras. Falador, imprevisível e surpreendentemente letal, trazendo um tom mais leve em meio ao caos. Com o time completo, o plano agora é direto e sem firula. Invadir a fortaleza de Stone Banks, resgatar os jovens capturados e acabar com o império de armas de uma vez por todas. Nada de operações limpas ou silenciosas. É guerra aberta. A cidade onde Stone Banks se esconde vira um campo de batalha. Tanques avançam, prédios explodem, tiros cruzam ruas inteiras. Cada mercenário mostra por que ainda está ali. Não é sobre velocidade ou tecnologia, é sobre leitura de combate, instinto e confiança absoluta em quem está ao seu lado. Enquanto o caos se espalha, Barney segue em direção ao confronto final. O encontro entre ele e Stone Banks não é apenas físico, é ideológico. Dois homens que começaram juntos, mas escolheram caminhos opostos. Stone Banks acredita que sentimentos enfraquecem. Barney prova o contrário. O duelo entre os dois é brutal, direto e sem glamour. Não tem trilha épica, não tem conversa longa, só dois veteranos colocando tudo o que tem em jogo. No fim, Barney vence, não porque é mais forte ou mais moderno, mas porque não luta sozinho. Ele carrega seu time, sua história e suas escolhas. Com Stone Banks derrotado e os jovens mercenários resgatados, o filme fecha o ciclo. Barney reconhece seu erro, aceita que envelhecer não significa se tornar inútil e entende que liderança de verdade é saber confiar. A cena final traz aquele clima clássico de encerramento. A equipe reunida, relaxada, brincando, trocando provocações. Não é só uma vitória militar, é uma vitória emocional. Os mercenários seguem juntos, como sempre deveriam ter estado. A primeira missão dos mercenários acontece em um trem fortemente protegido, cruzando um território hostil, carregando um prisioneiro de altíssimo valor. A câmera passeia pelos vagões enquanto o grupo entra em ação do jeito que só eles sabem fazer. Tiros precisos, explosões calculadas e aquele entrosamento que só quem já sobreviveu a dezenas de batalhas tem. Barney Ross lidera tudo com a calma de quem já viu esse tipo de caos inúmeras vezes.
Lee Christmas cobre as laterais com suas facas. Gunnar Jensen resolve os problemas no braço e no gatilho, enquanto Toll Road e Hale Caesar garantem que ninguém chegue perto demais. Parece mais um dia normal de trabalho, até que o nome do prisioneiro é revelado. Conrad Stonebanks. Nesse momento, o clima muda completamente. Não é medo, é choque. O nome carrega peso. Stonebanks não é apenas um criminoso perigoso, ele é parte da história dos mercenários. Um fantasma que Barney acreditava ter enterrado no passado. Durante uma tentativa de fuga dentro do trem, Stonebanks prova por que sua reputação é tão temida. Ele antecipa movimentos, engana a equipe e transforma uma situação controlada em um verdadeiro caos. A missão dá errado. O prisioneiro escapa e, pior, o confronto resulta em consequências graves para o grupo. Um dos membros acaba gravemente ferido, deixando claro que aquela não foi apenas uma falha profissional, mas um alerta. O inimigo agora é alguém que conhece o grupo por dentro, suas táticas, suas fraquezas e até sua forma de pensar. Esse momento funciona como um gatilho emocional para Barney. Pela primeira vez, ele não está apenas frustrado, ele está abalado. Ele se culpa. A liderança pesa. Ele começa a se perguntar se manter o grupo unido não está colocando todos em risco maior do que o necessário. É então que Barney toma uma decisão drástica: dissolver os mercenários como eles eram. Um por um, ele chama os membros da equipe e os dispensa, usando desculpas diferentes, sempre frias, sempre duras. Ele finge desprezo, distância e até arrogância, tudo para afastá-los e protegê-los, mesmo que isso signifique carregar sozinho o peso da próxima missão. Lee Christmas é quem mais sente esse afastamento. Ele percebe que algo está errado, mas não consegue atravessar a muralha emocional que Barney levanta. A amizade entre os dois, construída em batalhas e quase mortes, é colocada à prova. Não há briga explosiva, apenas silêncio, o que dói ainda mais. Sozinho, Barney segue o rastro de Stonebanks. Ele descobre que o antigo parceiro agora é um dos maiores traficantes de armas do mundo, fornecendo equipamentos de última geração para guerras, grupos terroristas e qualquer um que possa pagar. Stonebanks representa o novo tipo de ameaça, menos impulsivo, mais estratégico, altamente tecnológico e absolutamente sem remorso. A sensação é clara: os mercenários antigos talvez não sejam suficientes para esse novo cenário. O mundo mudou e Barney acredita que precisa mudar também. É nesse ponto que a parte 1 fecha com uma ideia que parece ousada, mas perigosa: montar um novo time. Um grupo jovem, rápido, altamente treinado, capaz de enfrentar Stonebanks no mesmo nível. Depois de afastar os antigos companheiros, Barney parte para algo que ele nunca tinha feito antes: montar um time do zero. Nada de velhos conhecidos, nada de laços emocionais. A ideia agora é montar uma equipe eficiente, rápida e descartável. Pelo menos é isso que ele diz para si mesmo. Barney começa a recrutar jovens mercenários espalhados pelo mundo, cada um especialista em uma área específica. Tem o atirador preciso, o lutador ágil, o expert em tecnologia, o cara do parkour que parece não ter medo da gravidade. Todos são bons no que fazem, muito bons. Mas falta algo que Barney tenta ignorar. Eles ainda não sabem o que é perder alguém em campo. O treinamento acontece de forma intensa e direta. Barney não pega leve. Ele testa os limites físicos e mentais do grupo, exigindo disciplina, silêncio e obediência. Não há espaço para improviso emocional, só eficiência. Ele tenta transformar aqueles jovens em máquinas de combate, exatamente o oposto do que os mercenários sempre foram: uma família improvisada. Enquanto isso, Conrad Stonebanks segue crescendo como ameaça. Ele aparece em reuniões com traficantes, políticos corruptos e senhores de guerra, sempre um passo à frente. Stonebanks não se esconde, ele quer ser visto, quer mostrar que evoluiu, que agora controla o jogo de cima, como um estrategista de guerra moderna. Ele sabe que Barney está atrás dele e faz questão de deixar rastros, quase como um convite. A primeira grande missão da nova equipe acontece em um cenário urbano cheio de civis, prédios altos e vigilância por todos os lados. O plano parece perfeito no papel: infiltração limpa, captura rápida e saída sem barulho. No início, tudo funciona.
Os jovens se movem com precisão, usando tecnologia, comunicação por headset e movimentos sincronizados. Mas aí vem a realidade. Stone Banks já esperava por eles. Em poucos minutos, a missão se transforma em uma armadilha. O que era para ser uma captura vira um confronto direto. A tecnologia falha, os planos desmoronam e o inimigo reage com brutalidade. Stone Banks mostra que, além de inteligente, continua sendo um combatente extremamente perigoso. Ele usa o ambiente, antecipa decisões e desmonta a equipe pouco a pouco. Barney até tenta controlar os caras, mas fica claro que os jovens, apesar de habilidosos, não estão preparados para o caos real de uma guerra sem roteiro. Falta malícia, falta leitura de campo, falta aquela experiência que só vem depois de sobreviver a erros fatais. O resultado é devastador. A nova equipe é capturada. Essa é uma das viradas mais importantes do filme. Barney não perde apenas uma missão, ele perde sua convicção. A ideia de que poderia proteger seus antigos companheiros afastando-os se mostra um erro enorme. Ao tentar salvar seus amigos, ele colocou os jovens despreparados em uma situação muito maior do que eles podiam lidar. Stone Banks, agora com a vantagem total, faz questão de transformar isso em algo pessoal. Ele humilha Barney, provoca, relembra o passado e deixa claro que não existe redenção ali. Para Stone Banks, o mundo pertence a quem evolui sem carregar sentimentos. Lealdade é fraqueza, amizade é atraso. Barney sai desse confronto derrotado, ferido e sozinho. E talvez pela primeira vez em toda a franquia, ele se sente realmente ultrapassado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele percebe que tentou fugir de quem ele realmente é, um líder que depende do seu time tanto quanto o time depende dele. Enquanto isso, os mercenários originais acompanham tudo à distância. Lee Christmas, Gunner, Toll Road e Hail Caesar sabem que algo está muito errado. Eles conhecem Barney melhor do que ele gostaria. Sabem que quando ele se isola é porque a coisa ficou séria demais. Depois da derrota humilhante e da captura da nova equipe, Barney Ross finalmente para de fingir que consegue fazer tudo sozinho. O orgulho cai. A máscara de líder frio se quebra. Ele entende que experiência não é peso morto, é vantagem. E mais do que isso, os mercenários não são só uma equipe, são irmãos de guerra. Barney volta atrás e faz o que deveria ter feito desde o começo. Chama os antigos companheiros. Lee Christmas não pensa duas vezes. Gunner, Toll Road e Hail Caesar também retornam sem hesitação. Não tem discurso longo, não tem ressentimento. Eles sabem que o lugar deles é ao lado de Barney, principalmente quando tudo está desmoronando. E não para por aí. O reforço vem pesado. Entra em cena Doc, Wesley Snipes, rápido, afiado e cheio de sarcasmo. Logo depois aparece Max Drummer, agora como representante de uma força oficial que precisa dos mercenários para resolver o problema que ninguém consegue controlar. E para completar esse time improvável, surge Galgo, Antônio Bandeiras, falador, imprevisível e surpreendentemente letal, trazendo um tom mais leve em meio ao caos. Com o time completo, o plano agora é direto e sem firula. Invadir a fortaleza de Stone Banks, resgatar os jovens capturados e acabar com o império de armas de uma vez por todas. Nada de operações limpas ou silenciosas. É guerra aberta. A cidade onde Stone Banks se esconde vira um campo de batalha. Tanques avançam, prédios explodem, tiros cruzam ruas inteiras. Cada mercenário mostra por que ainda está ali. Não é sobre velocidade ou tecnologia, é sobre leitura de combate, instinto e confiança absoluta em quem está ao seu lado. Enquanto o caos se espalha, Barney segue em direção ao confronto final. O encontro entre ele e Stone Banks não é apenas físico, é ideológico. Dois homens que começaram juntos, mas escolheram caminhos opostos. Stone Banks acredita que sentimentos enfraquecem. Barney prova o contrário. O duelo entre os dois é brutal, direto e sem glamour. Não tem trilha épica, não tem conversa longa, só dois veteranos colocando tudo o que tem em jogo. No fim, Barney vence, não porque é mais forte ou mais moderno, mas porque não luta sozinho. Ele carrega seu time, sua história e suas escolhas. Com Stone Banks derrotado e os jovens mercenários resgatados, o filme fecha o ciclo. Barney reconhece seu erro, aceita que envelhecer não significa se tornar inútil e entende que liderança de verdade é saber confiar.
A cena final traz aquele clima clássico de encerramento. A equipe reunida, relaxada, brincando, trocando provocações. Não é só uma vitória militar, é uma vitória emocional. Os mercenários seguem juntos, como sempre deveriam ter A estado. primeira missão dos mercenários acontece em um trem fortemente protegido, cruzando um território hostil, carregando um prisioneiro de altíssimo valor. A câmera passeia pelos vagões enquanto o grupo entra em ação do jeito que só eles sabem fazer. Tiros precisos, explosões calculadas e aquele entrosamento que só quem já sobreviveu a dezenas de batalhas tem. Barney Ross lidera tudo com a calma de quem já viu esse tipo de caos inúmeras vezes. Lee Christmas cobre as laterais com suas facas. Gunnar Jensen resolve os problemas no braço e no gatilho, enquanto Toll Road e Hale Caesar garantem que ninguém chegue perto demais. Parece mais um dia normal de trabalho, até que o nome do prisioneiro é revelado. Conrad Stone Banks. Nesse momento, o clima muda completamente. Não é medo, é choque. O nome carrega peso. Stone Banks não é apenas um criminoso perigoso, ele é parte da história dos mercenários. Um fantasma que Barney acreditava ter enterrado no passado. Durante uma tentativa de fuga dentro do trem, Stone Banks prova por que sua reputação é tão temida. Ele antecipa movimentos, engana a equipe e transforma uma situação controlada em um verdadeiro caos. A missão dá errado. O prisioneiro escapa e, pior, o confronto resulta em consequências graves para o grupo. Um dos membros acaba gravemente ferido, deixando claro que aquela não foi apenas uma falha profissional, mas um alerta. O inimigo agora é alguém que conhece o grupo por dentro, suas táticas, suas fraquezas e até sua forma de pensar. Esse momento funciona como um gatilho emocional para Barney. Pela primeira vez, ele não está apenas frustrado, ele está abalado. Ele se culpa. A liderança pesa. Ele começa a se perguntar se manter o grupo unido não está colocando todos em risco maior do que o necessário. É então que Barney toma uma decisão drástica: dissolver os mercenários como eles eram. Um por um, ele chama os membros da equipe e os dispensa, usando desculpas diferentes, sempre frias, sempre duras. Ele finge desprezo, distância e até arrogância, tudo para afastá-los e protegê-los, mesmo que isso signifique carregar sozinho o peso da próxima missão. Lee Christmas é quem mais sente esse afastamento. Ele percebe que algo está errado, mas não consegue atravessar a muralha emocional que Barney levanta. A amizade entre os dois, construída em batalhas e quase mortes, é colocada à prova. Não há briga explosiva, apenas silêncio, o que dói ainda mais. Sozinho, Barney segue o rastro de Stone Banks. Ele descobre que o antigo parceiro agora é um dos maiores traficantes de armas do mundo, fornecendo equipamentos de última geração para guerras, grupos terroristas e qualquer um que possa pagar. Stone Banks representa o novo tipo de ameaça, menos impulsivo, mais estratégico, altamente tecnológico e absolutamente sem remorso. A sensação é clara: os mercenários antigos talvez não sejam suficientes para esse novo cenário. O mundo mudou e Barney acredita que precisa mudar também. É nesse ponto que a parte 1 fecha com uma ideia que parece ousada, mas perigosa: montar um novo time. Um grupo jovem, rápido, altamente treinado, capaz de enfrentar Stone Banks no mesmo nível. Depois de afastar os antigos companheiros, Barney parte para algo que ele nunca tinha feito antes: montar um time do zero. Nada de velhos conhecidos, nada de laços emocionais. A ideia agora é montar uma equipe eficiente, rápida e descartável. Pelo menos é isso que ele diz para si mesmo. Barney começa a recrutar jovens mercenários espalhados pelo mundo, cada um especialista em uma área específica. Tem o atirador preciso, o lutador ágil, o expert em tecnologia, o cara do parkour que parece não ter medo da gravidade. Todos são bons no que fazem, muito bons. Mas falta algo que Barney tenta ignorar. Eles ainda não sabem o que é perder alguém em campo. O treinamento acontece de forma intensa e direta. Barney não pega leve. Ele testa os limites físicos e mentais do grupo, exigindo disciplina, silêncio e obediência. Não há espaço para improviso emocional, só eficiência. Ele tenta transformar aqueles jovens em máquinas de combate, exatamente o oposto do que os mercenários sempre foram.
uma família improvisada. Enquanto isso, Conrad Stonebanks segue crescendo como ameaça. Ele aparece em reuniões com traficantes, políticos corruptos e senhores de guerra, sempre um passo à frente. Stonebanks não se esconde, ele quer ser visto, quer mostrar que evoluiu, que agora controla o jogo de cima, como um estrategista de guerra moderna. Ele sabe que Barney está atrás dele e faz questão de deixar rastros, quase como um convite. A primeira grande missão da nova equipe acontece em um cenário urbano cheio de civis, prédios altos e vigilância por todos os lados. O plano parece perfeito no papel. Infiltração limpa, captura rápida e saída sem barulho. No início, tudo funciona. Os jovens se movem com precisão, usando tecnologia, comunicação por headset e movimentos sincronizados. Mas aí vem a realidade. Stonebanks já esperava por eles. Em poucos minutos, a missão se transforma em uma armadilha. O que era para ser uma captura vira um confronto direto. A tecnologia falha, os planos desmoronam e o inimigo reage com brutalidade. Stonebanks mostra que, além de inteligente, continua sendo um combatente extremamente perigoso. Ele usa o ambiente, antecipa decisões e desmonta a equipe pouco a pouco. Barney até tenta controlar os caras, mas fica claro que os jovens, apesar de habilidosos, não estão preparados para o caos real de uma guerra sem roteiro. Falta malícia, falta leitura de campo, falta aquela experiência que só vem depois de sobreviver a erros fatais. O resultado é devastador. A nova equipe é capturada. Essa é uma das viradas mais importantes do filme. Barney não perde apenas uma missão, ele perde sua convicção. A ideia de que poderia proteger seus antigos companheiros afastando-os se mostra um erro enorme. Ao tentar salvar seus amigos, ele colocou os jovens despreparados em uma situação muito maior do que eles podiam lidar. Stonebanks, agora com a vantagem total, faz questão de transformar isso em algo pessoal. Ele humilha Barney, provoca, relembra o passado e deixa claro que não existe redenção ali. Para Stonebanks, o mundo pertence a quem evolui sem carregar sentimentos. Lealdade é fraqueza, amizade é atraso. Barney sai desse confronto derrotado, ferido e sozinho. E talvez pela primeira vez em toda a franquia, ele se sente realmente ultrapassado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele percebe que tentou fugir de quem ele realmente é, um líder que depende do seu time tanto quanto o time depende dele. Enquanto isso, os mercenários originais acompanham tudo à distância. Lee Christmas, Gunner, Toll Road e Hail Caesar sabem que algo está muito errado. Eles conhecem Barney melhor do que ele gostaria. Sabem que quando ele se isola é porque a coisa ficou séria demais. Depois da derrota humilhante e da captura da nova equipe, Barney Ross finalmente para de fingir que consegue fazer tudo sozinho. O orgulho cai. A máscara de líder frio se quebra. Ele entende que experiência não é peso morto, é vantagem. E mais do que isso, os mercenários não são só uma equipe, são irmãos de guerra. Barney volta atrás e faz o que deveria ter feito desde o começo. Chama os antigos companheiros. Lee Christmas não pensa duas vezes. Gunner, Toll Road e Hail Caesar também retornam sem hesitação. Não tem discurso longo, não tem ressentimento. Eles sabem que o lugar deles é ao lado de Barney, principalmente quando tudo está desmoronando. E não para por aí. O reforço vem pesado. Entra em cena Doc, Wesley Snipes, rápido, afiado e cheio de sarcasmo. Logo depois aparece Max Drummer, agora como representante de uma força oficial que precisa dos mercenários para resolver o problema que ninguém consegue controlar. E para completar esse time improvável, surge Galgo, Antônio Bandeiras, falador, imprevisível e surpreendentemente letal, trazendo um tom mais leve em meio ao caos. Com o time completo, o plano agora é direto e sem firula. Invadir a fortaleza de Stonebanks, resgatar os jovens capturados e acabar com o império de armas de uma vez por todas. Nada de operações limpas ou silenciosas. É guerra aberta. A cidade onde Stonebanks se esconde vira um campo de batalha. Tanques avançam, prédios explodem, tiros cruzam ruas inteiras. Cada mercenário mostra por que ainda está ali. Não é sobre velocidade ou tecnologia, é sobre leitura de combate, instinto e confiança absoluta em quem está ao seu lado. Enquanto o caos se espalha, Barney segue em direção ao confronto final.
O encontro entre ele e Stone Banks não é apenas físico, é ideológico. Dois homens que começaram juntos, mas escolheram caminhos opostos. Stone Banks acredita que sentimentos enfraquecem. Barney prova o contrário. O duelo entre os dois é brutal, direto e sem glamour. Não tem trilha épica, não tem conversa longa, só dois veteranos colocando tudo o que tem em jogo. No fim, Barney vence, não porque é mais forte ou mais moderno, mas porque não luta sozinho. Ele carrega seu time, sua história e suas escolhas. Com Stone Banks derrotado e os jovens mercenários resgatados, o filme fecha o ciclo. Barney reconhece seu erro, aceita que envelhecer não significa se tornar inútil e entende que liderança de verdade é saber confiar. A cena final traz aquele clima clássico de encerramento. A equipe reunida, relaxada, brincando, trocando provocações. Não é só uma vitória militar, é uma vitória emocional. Os mercenários seguem juntos, como sempre deveriam ter estado. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.